Como estudar acupuntura para destravar seus resultados? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Acupuntura da SCA. E aqui eu mostro o que é essencial para você destravar a acupuntura. Você que já investiu bastante, já fez bastante curso, ou que está começando, terminando o seu curso e está com dificuldade para ver as coisas acontecerem na sua mão. Eu sou Osiris, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos. E vamos falar então de como estudar a acupuntura para destravar seus resultados. A gente sabe que a acupuntura é maravilhosa. Nossa, a gente vê tanta história, vê tantos relatos, tantas descrições em livros, mas aqui no nosso mundinho, você já deve ter percebido que não é simples assim conseguir aquelas coisas, né? Por mais cursos que a gente faça, a hora que a gente está lá na intimidade do nosso consultório, nos nossos atendimentos, a coisa sempre é mais complicada. Nem sempre dá certo. Aí tem o pulo do gato. Não é do jeito que nós estudamos. Nós temos uma tendência que é inevitável. As teorias, elas são maravilhosas. Quanto mais fabulosas, mais a gente gosta e nos apegamos aos conceitos mais genéricos, porque são mais poéticos. Eles encantam a gente. E aí é que começa um dos problemas. Como não tem uma conexão com a realidade próxima, quando a gente vai então para a prática, que a gente vai lidar com essa realidade dos atendimentos, fica aquela dúvida do que fazer. Você já passou por isso? A gente vê o paciente na prática e fica na dúvida, o que eu faço agora? E aí a gente volta a estudar, mas daquele jeito que dá errado. E para você ver, olha como a gente sai que nem um foguete para fora da realidade que nos cerca. Me diz aí, o que é o Ti? O Ti é a força motriz do universo, é a base de formação de tudo. Olha que coisa linda. O Ti é energia vital. Isso é muito bonito. O Ti é o que governa o corpo. Ti é uma energia que se manifesta sobre o físico e o espiritual. Gente, todos esses conceitos estão corretos, mas eles não resolvem o nosso dia a dia, a nossa prática, porque elas são reflexões generalizadas, ou seja, são generalizações a partir de várias experiências na prática, vários detalhes da medicina chinesa que a gente encontra no dia a dia. A partir disso se faz uma construção teórica para dar conta do geral, para a gente entender o que é básico no geral. Isso até nos norteia, mas em outra situação, para você que quer deslanchar, nos deixa perdido. Só que eu vou lembrar, você já percebeu que quando falamos de Zanfu, a gente fala de Ti também. De Ti ou do Qi, como você preferir. E olha, a hora que a gente fala do Ti, do Zanfu, é o jeito mais importante para a gente começar a engrenar nos atendimentos, para a gente entender as patologias e para saber como tratar. Quer ver só? O que é o Ti do coração? Você já pensou nisso? Se não pensou, faz o seguinte, pega a apostila. Pega o livro que você tem, o livro que você prefere. Gente, Ti do coração é a função do coração. E como é que ele se manifesta? No batimento cardíaco. Então, a energia do coração é o bater do coração. É tão óbvio, tão simples e a gente nem dá atenção. Por quê?
Nós gostamos daquelas coisas que nos preenchem a alma. Só que, se você entender isso que acabei de falar, aí você vai conseguir, por exemplo, entender pulsologia. Olha só a diferença? Eu pensei no ti do órgão, ti do coração, e isso já me dá subsídios para compreender a pulsologia. Então, se o ti do coração é o que faz o coração bater, ou seja, o próprio batimento do coração é a expressão desse ti, pensa agora comigo. O que é um coração saudável? Bom, vamos raciocinar então. O coração saudável ele vai se manifestar no ti do coração, portanto vai aparecer no pulso. Mas ele não pode ser forte, porque se o batimento é forte, isso pode significar que outro órgão responsável pelo fluxo suave do ti não esteja fazendo o seu trabalho. Começa a lembrar de alguma coisa? Veja que também, se ele é saudável, ele não pode ser rápido, porque se esse rápido for patologia, é calor patológico. Mas, se for saudável, significa que o corpo está em atividade, por exemplo, uma atividade esportiva. Então, se não é força e nem velocidade, o que aponta para o ti do coração saudável? Força tem a ver provavelmente com uma manifestação de outro órgão, do ti do outro órgão influenciando a pulsação. Se for a velocidade desse pulsar, pode ser indicativo ou de um estado de atividade ou então de uma patologia. O ritmo é indicativo da saúde do coração. Ritmo regular é de um coração saudável. Veja que se ele está rápido por causa de uma atividade e esse ritmo está regular, então o ti do coração está ok. Aí, o ritmo é isso. Eu estou saudável. Eu pus toque, mas seria tum, tum, tum. Mas a hora que ele está mancando é tum, tch, tum, tch, tch, tum. Eu perco a regularidade. Aí significa que esse coração está cambaleante. Então, o ritmo regular é de um coração saudável. Mas chegamos até aqui porque partimos de que no coração o ti é pulsação. Veja que diferente das primeiras proposições, nós descrevemos o ti a partir de uma situação específica. Mas você fala assim para mim, poxa, mas o ti do coração não é alegria, entusiasmo? Sim, é essa expressão emocional do ti do coração, que em contrapartida fisicamente se manifesta com um ritmo regular. Lembra que os órgãos têm várias manifestações emocionais, funcionais, espirituais. Portanto, irregular é o ti deficiente do coração. Isso a gente tem que lembrar. Tem gente que me pergunta, peraí, mas se o ti do coração tem a ver com pulsação, o ti fraco não é um coração deficiente? Olha, de novo, o ti fraco indica que o órgão responsável pela produção desse ti, lembra? Temos um órgão no corpo responsável pela produção, pela fabricação do ti.
E quando essa produção, essa fabricação é insuficiente, é deficiente, vai aparecer no pulso como fraco. Veja que se nos pautássemos por esses bonitos conceitos, Ti é a força motriz do universo, é a base de formação de tudo, é a energia vital, é o que governa o corpo. Gente, nós não chegaríamos em nenhuma dessas relações que foi comentado até aqui. Mas ao considerarmos o Ti do coração, pensamos no órgão coração, veja que você acabou entendendo um pouco de fígado e baço. Lembra? Livre fluxo, suave fluxo do Ti. Quem que cuida disso? O fígado. E vai se manifestar na pulsação. Não tem relação direta com o coração. Assim como o baço, que é a raiz do Ti do corpo todo. É o baço o responsável pela produção do Ti que vai ser fornecido a todo o corpo, inclusive aos órgãos. Não importa quem vai distribuir, aí tem outras funções, mas a produção é ali. E quando ele falha, o que vai acontecer? Faltou Ti para o coração, o que acontece? Perde a força da pulsação, mas isso necessariamente não é o coração fraco, é o baço deficiente na sua produção. O coração fraco, realmente, eu vou ter uma irregularidade no ritmo. Só por se perguntar o que é Ti, ao observar a realidade do Zhang Fu, no caso aqui o Zhang coração, você começa a perceber tudo isso que eu falei. E isso você está entendendo de pulso e relembrando a função de outros Zhang, de outros órgãos. E aí você começa a ter ideia de tratamento também. Pensou nisso? Como assim, tratamento? Pois é. Me diga agora, quais meridianos você pensa que serve para tratar coração? Ah, meridiano do coração, óbvio. Se você pensou isso, está certo. Mas ele também tem um meridiano relacionado, que é descrito como o invólucro do coração, também chamado de pericárdio. Algumas literaturas chamam de mestre do coração, outras chamam de circulação e sexo. Não vamos discutir os nomes agora, prefiro chamar pericárdio. Mas veja que corre lado a lado. Aqui, ó. Ele corre aqui pela parte interna, gente. Tá? No lado yin do braço, os dois. O pericárdio pelo centro e o coração aqui mais na extremidade. E então nós temos dois meridianos que a gente pode tratar problemas do coração. Eles vão ter funções um pouco mais específicas. Geralmente, no coração está mais ligado a sangue, a mente. Não só, tá? E o outro mais ligado à função do coração, como no caso o ritmo. Isso aqui é aspas, tá? Não só. Mas, se você pensou nesses dois meridianos, está certo. Então veja que você já percebeu que tem uma ligação estreita também entre coração e fígado, certo? Nós já falamos disso. Que se o fígado não gerencia bem o fluxo, o pulso fica forte. Isso pode afetar o coração também. Afinal, pelos 5 elementos, fígado é o quê? Mãe de coração. Tá? E seus exageros chegam fácil ao coração. Já pensou que em alguns casos de pressão alta pode ser isso que esteja acontecendo?
o fígado exacerbado, nervoso, carregado, encharcado, contaminado, fica estagnado e isso vai afetar a pulsação. Lógico, com características de excesso. E a hora que você entende isso, você deve ter percebido também que em alguns problemas do coração, nesse caso, que é o fígado que está transmitindo o seu nervosismo para o coração, não basta ficar futucando os meridianos do coração, lá pericárdio, coração. Não vai ajudar. Você tem que aliviar o fígado, tem que acalmar o fígado, porque a mãe passa a nutrir melhor esse coração, correto? Aí, então, nesse caso, é isso que está acontecendo. Madeira, tá? Nos seus exageros, contaminando, exacerbando o elemento fogo, o coração. Mas, coração tem um acoplado. Lembra disso? E esse acoplado é o intestino delgado. Nessa divisão, o coração é mais yin e o intestino delgado é o lado yang do meridiano fogo. Desculpa. Coração é o lado yin e o id é o lado yang do elemento fogo. E nesse caso, então, você pode pensar, será que eu posso usar o id para acalmar ocorrências, excessos do coração? Lembra que tem até um ponto de comunicação entre eles, um ponto O. O id está aqui atrás, gente. Tá? Ele vem aqui, ó, do dedinho, passa aqui mais externamente na área yang do corpo. Olha, eu vou trazer aqui para vocês. O id sai daqui, ó, do dedinho e passa aqui pelo lado mais lateral do lado yang do braço, tá? E você vai ter aqui nessa altura, ó, o meridiano, o ponto ID7, que é um ponto LO, um ponto de comunicação. Ponto LO, se você não lembra, é aquele ponto que ele está no meridiano, mas ele influencia diretamente o acoplado, o coração. Além do ID7, o ID1 trata a mania, o ID10 trata a hipertensão, o ID11 ajuda dores do peito, que é a região do coração. E você vai ver em livros descrevendo o ID como um ponto para questões mentais. A mente está relacionada ao coração. Tem gente que vai falar assim, é porque o nosso intestino é como um segundo cérebro. Olha, não vamos misturar, porque aí você não deslancha na acupuntura. Pode ser muito bonito, mas isso não se refere aos fundamentos da acupuntura. Falar assim vai até ser moderno, mas você derrapa daquilo que te orienta no entendimento das patologias e na capacidade de tratar como resultados. Nós estamos falando aqui de você deslanchar na acupuntura, não derrapar na teoria. Lembra que eu falei que temos que ter em mente teorias com correspondência na realidade? Mas tem que ser da medicina chinesa, porque elas são reflexões a partir desse conhecimento arraigado na prática. Se a gente começar a agregar outras coisas, nós vamos nos desvirtuar e vai dar em raciocínio errado. A gente vai se perder, por exemplo, até para escolher pontos. Mas voltando aqui à nossa conversa, se o acoplado de coração ajuda a tratar suas patologias, você que não é boba nem nada, me pergunta assim, olha, se o acoplado do coração ajuda a tratar suas patologias, e o fígado também ajuda a tratar as patologias do coração, a vesícula
é acoplada do fígado. Será que o meridiano da vesícula biliar também ajudaria a tratar o coração? Olha aí, vamos lá. VB12, tá aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó. Também acalma a mente, ajuda em insônia. VB13 também, que está aqui na frente. VB41 e 42 lá embaixo no pé, ó. VB41 tá aqui, ó. E 42 tá aqui. Também ajudam a aliviar a região torácica. VB44 ajuda o sono, especialmente perturbado por sonhos agitados. Veja que sonhar, dormir, veja que dormir, mente, insônia, está relacionado a funções mentais, que são do âmbito do coração. Você deve ter percebido que ao falarmos de coração, fígado e VB, falamos da relação madeira e fogo. Essa daqui. Mas lembra que o Ti do corpo se origina do baço, não só, mas principalmente, tá? Ele é a raiz. E se manifesta no pulso. Na verdade, terra, como eu já disse, é a raiz do Ti do corpo todo. Então, fortalecer o Ti do coração é também fortalecer o Ti do baço. Essa é nova para você? Mas você veja que é óbvio aquilo que a gente falou até agora. O baço é fundamental para a formação do sangue. Talvez você não se lembre, mas um dos motivos de insônia é a deficiência de sangue, sangue do coração, como consta em alguns livros. Insônia é uma perturbação na esfera mental que é regida pelo coração. Lembre que o sangue é a base material da mente e o sangue é pertinente ao elemento fogo, é um fluido do coração. Assim, o baço é um meridiano importante tanto para fortalecer o Ti do coração quanto o sangue. Isso, então, já dá uma direção de que pontos procurar para cada situação. Baço 2 e 3 fortalece o Ti. E baço 4 já começa a influenciar sangue. Assim como baço 6, baço 8, baço 10. Mas nós temos os pontos do tórax de baço 17 a 21. Eles estão aqui, ó. Baço 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E eles ajudam o tórax, que é a região do coração. Mas se os acoplados anteriores ajudam o coração, e no caso do baço, o acoplado é o estômago, o meridiano do estômago também ajuda a tratar o coração? É a pergunta que é óbvia depois de tanto falarmos do papel dos acoplados. Pois bem, começa já pelos pés. Estômago 45, você vai ver que ele restaura a consciência. Ele é usado para tratar sono e manias. Também o E40 trata mania. E40 está aqui, ó. E36 é usado para hipotensão ou hipertensão. Se você vê esses nomes, você já entende até qual a manipulação. Hipotensão, eu vou fazer o quê? Tonificar. Se eu tiver hipertensão, eu posso dispersar.
E além do que, E36 é um excelente ponto para ajudar em anemias, porque se ele fortalece o baço, lembra que o baço é quem produz sangue e produção de sangue é transformação, eu preciso do yang, de uma atividade, eu tenho E36 para isso. Mas vamos subir. E23, 24 tratam agitação. E18, 16, 15, 14 tratam dor e plenitude torácica. Você falou E15, E16 e o E17. Ele está no mamilo. É um ponto que é proibido a aplicação de agulha, de moxa. Tá? Ele é uma referência para a gente achar os outros pontos. E nós temos o E9, que também pode ser usado para hipertensão ou hipotensão. Acaba aí a relação do coração com meridianos? Não, a gente vai mais longe ainda. Você aprendeu que existe uma relação importante entre o elemento água e fogo. Lembra disso? Eles se apoiam e se regulam. Isso quer dizer que o desequilíbrio em um vai causar desequilíbrio em outro. Do que eu estou falando? Da relação coração e rim. Então significa que se algo acontece no rim, pode criar problema para o coração. É exatamente isso. O rim, gente, é a fonte do yin do corpo todo, do yin e do yang. Mas vamos pensar no yin. A sua deficiência afeta no suporte de yin para o coração. Se o yin do coração declina, o que acontece? O rim não nutriu adequadamente ou suficientemente o yin do coração. E aí o que acontece? Lembra daquela balancinha? O yin declina, quem que fica se manifestando mais é o yang. E o yang do coração vai se manifestar, por exemplo, no pulso, como aceleramento cardíaco em situação de repouso. Eu não estou fazendo atividade nada, mas eu sinto calor. Menopausa, já lembrou disso? Nesse caso, adianta ficar futucando o coração, tentando acalmar ele? Nem o coração, nem tentar acalmar ponto de fígado. Porque o fígado não. A relação aqui, a raiz aqui é outra, está em rim. O problema é mais embaixo. E nesse caso, o tratamento é ajudar o rim, ou melhor, ajudar a recompor o yin do rim. Então, pontos como R3, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. R3, R6, aqui embaixo do mauléolo, é difícil, né, para mostrar assim. O R9, o R10 ajudam a tratar manifestações do coração por esse desequilíbrio, água e fogo. Mas não só. Veja que pontos como rim 22, rim 23, tudo aqui no peito, ó. Rim 24, rim 25, rim 26, rim 27, eles tratam o tórax, que é a região do coração. E no caso, então, do acoplado de rim, será que ajuda? Bem, pessoal, bexiga, vamos dar uma olhada? Olha só, B66, tá vendo aqui, ó? Ele trata a mania. B63 purifica a mente. Gente, bexiga, elemento água, está influenciando o quê? Excessos de yang na mente, no coração. B62 vai servir para insônia e mania. Olha aqui, ó, 62 aqui, 63 está aqui. Dá para ver? O bexiga 47 serve para dor torácica. Bexiga 44 trata tórax, acalma a mente, palpitações.
olha aqui o bexiga 44, olha aqui o bexiga 47 e o B20 ele tonifica baço, aqui. Lembra que se eu ajudo o baço, eu posso melhorar a condição do Ti ou do sangue no corpo. B19 melhora a condição da vesícula, ela está aqui, ó. É na linha interna da bexiga. Quando a vesícula está atrapalhando o coração, olha só um ponto que eu posso dispersar. O mesmo a gente pode dizer de B18, olha aqui, ó. Um ponto acima, a vesícula está aqui, aqui está na primeira linha, tá? Nós temos um ponto de fígado na bexiga, é os chu dorsais, exatamente. Então, se o fígado está em excesso, atrapalhando o coração, está aqui um ponto que eu posso usar para acalmar o fígado. Além do que, olha, bexiga 17 é um ponto para sangue, influencia diretamente sangue. E o bexiga 14 é um ponto de coração. Na verdade, esses pontos aqui de 17 a 14, todos agem diretamente no coração. Você viu que todo esse desdobramento sobre Zhang-Fu, meridianos e tratamentos só foi possível porque saímos dos conceitos gerais. E a gente focou para a ideia de Qi do órgão e a função do órgão. Tudo isso a gente vê em fundamentos. A hora que a gente estuda Zhang-Fu, por exemplo, tá? Nós vamos ter noção do que é a função de cada órgão, do que nós estamos falando, do funcionamento desse órgão. E, portanto, estamos falando do Qi desse órgão. Assim como a gente fez com o coração, nós podemos fazer com cada órgão. E a hora que a gente fez isso com o coração, nós pudemos estabelecer patologias e relacionamentos com os outros órgãos. Veja que eu percebi qual a relação com o fígado, com o intestino delgado, com o pericárdio, com o baço, com a vesícula, e eu comecei a ter noção de quais patologias isso pode apresentar. E aí você também entendeu como visualizar os tratamentos. Você já começa a saber que pontos procurar. Veja que os pontos, principalmente nos lados yang e principalmente mais distais, eles servem para quê? Para acalmar. Embora pontos de vesícula vão acalmar também, né? Pontos aqui, olha, da bexiga também vão ajudar a resolver excessos do coração. Precisa ficar claro que todos os pontos falados não significa que um substitui o outro assim a bel prazer, né? Eu tenho que considerar conforme o Zhang está envolvido na patologia. Se é fígado, pontos de fígado, de vesícula. Se a coisa está mais localizada no coração e sangue, eu posso usar, no caso, o acoplado. Se a produção do Qi ou do sangue, eu tenho um ponto de baço, pontos de baço ou até de estômago. Mas como o estômago tem uma característica mais yang, você viu que ele tem pontos também para acalmar, para suavizar a mente, diminuir manias. Isso é fundamental para você, acupunturista, deslanchar na sua prática. Não ficar travado em que ponto que eu uso, o que significa mesmo ansiedade. Assim você já começa a ter noção de onde procurar, no que você se baseia para começar a pensar no tratamento. Você viu que tem que considerar de onde vem essa patologia. Se é de excesso da vesícula, se é de deficiência de yin, do rim,
ou se é apenas o yin do coração que está se manifestando. Isso a gente tem que buscar onde? No corpo. Para isso a gente aprende também a olhar no pulso e a gente olha os sintomas. Veja que todo esse entendimento também facilita você a compreender pulsologia. Não é aquela questão só de decorar. Coração é ritmo, velocidade é frio ou calor, força é um ti do baço. Mas força aqui eu estou dizendo no sentido de não ceder facilmente à pressão dos dedos, tá? Eu aperto, mas o ti não some, o pulso não some, tá? Um ti fraco é aquele um que mal encosta, às vezes ele já some. Às vezes ele está lá no fundo, e se eu apertar ele some fácil. Agora tem aquele pulso que ele é ríspido, ele é mal educado, ele pá, pá, bate. A gente tem uma imagem para você ajudar a fixar, que é o pular corda. Pensa naquela corda batendo no chão quando você está rodando. Veja aquela sensação, para quem já bateu corda vai ficar mais fácil de identificar isso. Então esse pulso, ele bate no toque do seu dedo. E isso tem a ver com o quê? O excesso de fígado. O bichinho está ali estagnado por algum motivo. Vai manifestar o pulso desse jeito. Mas tem outra questão que eu quero chamar a atenção. O que você viu em toda a conversa tem um detalhe do jeito de estudar que é diferente. Você percebeu que, assim, eu falei de você recorrer aos fundamentos, às suas apostilas, aos seus livros, mas aquela coisa, ficar só lendo capítulo por capítulo, sessão por sessão, não vai te ajudar. Aqui tem uma proposta de como estudar, tá? Sair dessa coisa de ficar lendo capítulos, decorando tabelas, decorando funções, depois você vai decorar pontos, depois vai decorar localização, depois você vai querer decorar síndromes e já está todo embananado, depois você quer decorar diagnóstico, depois aí a gente vai estudar as funções, o sangue, a formação. Isso não ajuda. A proposta é que você passe a fazer um estudo assim, relacional. Ou seja, uma coisa é vista em contrapartida à outra. Peguei o coração, mas entendi a relação dela com o fígado, que não é só aquela dos 5 elementos. Nós precisamos detalhar mais isso. Daí você viu a relação dele com o baço, apenas para tentar identificar o que é o ti, da onde vem a força do ti. E você vai entender o relacionamento dele, porque ambos participam da produção de sangue. E o baço é que fornece a matriz para o coração concretizar a formação de sangue no corpo. Eu não fui longe, mas eu poderia falar do pulmão. Porque a ação de fabricação de sangue é conjunta, a responsabilidade é de pulmão e de fígado, de coração e pulmão. Mas em banana. O que é importante é você estabelecer, conseguir estudar, procurando essas relações. Isso significa que a leitura, ela não é assim, página a página, mas que eu achei um detalhe aqui, opa, marco a página. O que tem a ver aqui mesmo? Ah, tá, e aí eu posso até dar uma olhadinha em pontos. O que eu faço? Eu estudo anotando. Assim a gente vai ter uma visão holística, tanto para diagnosticar quanto para tratar com a acupuntura. Percebe que é isso que vai fazer a gente deslanchar na acupuntura, a gente destravar no nosso dia a dia, naquela dificuldade de ter um paciente na frente e não saber o que fazer? O que eu estou querendo dizer com isso? Que diagnosticar não é pensar separado de como as coisas funcionam e que não se separa das disfunções.
Nós precisamos dessa visão integrada na hora que a gente está mergulhado ali no atendimento do paciente. Então, a dica de ouro é: procure estudar dessa maneira para desenvolver essa visão macro dos fundamentos, diagnóstico e tratamento. Aí você começa a deslanchar na acupuntura, o pensamento fica livre de amarras, você fica livre de decorebas, mas com fundamento. O que significa que você vai fazer um diagnóstico melhor, entendendo o que está fazendo, e a hora que procura os pontos, tem sabedoria na sua procura. O resto é prática, é técnica.